Olá pessoal, professor Ricardo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre aritmética de CPU, aritmética para computadores. O que nós iremos estudar aqui, pessoal, são o hardware básico para que nós possamos realizar operações aritméticas que são um pouco mais complexas do que as operações realizadas, né, por uma ULA, por uma unidade de lógica e aritmética comum, né? Conforme nós vimos aí em estudos anteriores, né, nós já estudamos várias instruções do conjunto de instruções MIPS, e lá nós tínhamos a instrução ADD, a instrução END, né, o LOAD, né, estudamos várias instruções, e todas essas instruções, colocando algumas aqui para a gente lembrar, né, MEND, BQ, tá? Store, certo? Todas essas instruções, de maneira direta, como atividade fim, ou de maneira indireta, como atividade meio, essas instruções precisam utilizar um hardware básico que é chamado de unidade de lógica aritmética, né? O desenho característico, né, de uma unidade de lógica e aritmética é esse daqui, tá? A sigla é ULA, né? Então, significando unidade de lógica aritmética. E né, esse hardware, fundamentalmente, o que acontece com ele é que ele recebe dois parâmetros de entrada, né, representando os operandos de uma instrução, tá certo? E fornece como saída um resultado, né? E o que a ULA realiza? São essas operações básicas de soma, subtração, tá? Englobam aqui também as operações lógicas, né? Como o AND, como o OR, tá? Independente dos seus operandos, seja o conteúdo de registradores ou operandos imediatos, tá? O que nós estudaremos na aula de hoje não é como essas operações são realizadas, porque, de maneira geral, mesmo sendo até instruções diferentes, todas elas utilizam uma ULA comum, tá? Nós vamos estudar hoje algumas operações mais complexas, como multiplicação, divisão, operações envolvendo números reais, né, números de ponto flutuante, como nós conhecemos, no nível mais baixo, né? E que hardware é necessário para executá-los. Além disso, nós também observaremos como é que um processador como o MIPS, né, me dá suporte para que eu possa utilizar esse hardware específico, né, utilizar esses recursos para realizar essas operações aritméticas mais complexas. Tá? Primeiramente, é importante compreender que quando nós falamos de adição, subtração, né, com números inteiros, essas adições e subtrações podem gerar situações que nós conhecemos como overflow. Então, o overflow é uma situação de exceção que ocorre porque o resultado que foi calculado, ele não é possível de ser representado dentro daquele limite de bits, né, que todo valor, né, em baixo nível, todo valor representado na máquina precisa obedecer. Então, um exemplo de overflow é quando eu somo dois valores, né, e o resultado desses dois valores não cabe dentro daquela quantidade de bits. Tá? E nós observamos isso, na verdade, não é olhando se passou um bit a mais no resultado. Nós olhamos isso olhando para os bits de sinal. Tá? Então, uma representação muito comumente usada, quando nós temos números inteiros, né, é uma representação chamada complemento de 2. Na representação de complemento de 2, números positivos, por exemplo, são representados aqui com o bit mais significativo, o bit mais à esquerda, em 0. Ora, se eu tenho dois operandos, né, cujo bit mais significativo é 0, significa que eles são valores positivos. Então, ou naturais, né? Então, se eu fizer uma soma com esses números, eu espero que o resultado também seja natural, ok? O que pode acontecer é que, ao realizar essa soma, né, o resultado seja maior do que a capacidade de bits que eu tenho ali disponível. Então, eu vou observar essa situação porque o bit mais significativo aqui do resultado vai ter um sinal diferente, tá? Então, eu estou somando dois números positivos, eu olho para o resultado e vejo que no bit mais significativo dele é 1. Tá? Então, significa, né, que aquele resultado não cabe dentro dessa capacidade de representação. Isso é um overflow. Tá? O mesmo também pode acontecer quando eu somo, por exemplo, dois números negativos. Tá? Se eu somo dois números negativos, o bit mais significativo deles
terá o valor 1, né? Então, se eu somar eles aqui, eu espero que eu tenha 1 também como resultado, né? A soma de dois negativos me dá como resultado um negativo. Se por acaso o bit mais significativo for 0, significa que esse número negativo aqui de resultado, ele é tão baixo, né? Tem um valor tão baixo que não é possível representá-lo. Tá? Então, essas situações são chamadas de overflow. Tá? Ok? Então, veja, algumas linguagens de programação, quando eu desenvolvo um programa, elas permitem que eu realize operações aritméticas e não faça nenhum tratamento de overflow. Quando isso acontece, no processo de geração de código, né, o compilador também vai assumir que ele não precisa tratar o overflow. Então, no caso do conjunto de instruções MIPS, um compilador iria gerar, né, instruções que consideram os números como números sem sinal, tá? Porque, de fato, esses números sem sinal, eu não vou precisar manipular o overflow da maneira como eu expliquei para vocês anteriormente, porque ele, né, não tem essa diferença entre positivo e negativo. Tá? Agora, se a linguagem me permite, né, fazer essa manipulação de overflow, o compilador vai detectar isso, né, pela maneira como o código está organizado e vai gerar para aquele código instruções que vão gerar exceções, né, que vão parar o fluxo de execução do programa, né, vão indicar qual instrução que gerou overflow, coisa desse tipo, tá? Então, o compilador, né, vai usar instruções diferentes dependendo do que o dono do programa, por assim dizer, né, o desenvolvedor, quer sobre o tratamento das instruções. No caso do processador MIPS, pessoal, além de ele oferecer instruções, né, ele oferece um conjunto de elementos de hardware, a exemplo de um registrador chamado EPC, né, que ele mantém o endereço da instrução que gerou a exceção. Então, eu sei exatamente qual foi a instrução que gerou, qual era o endereço dela, né, e dali em diante posso tomar uma decisão sobre isso. Tá? Tem recursos de hardware, não só de instruções, mas também de registradores, para a gente fazer essa manipulação. Bom, agora entrando diretamente no assunto sobre aritmética e CPU, nós vamos começar estudando aqui um diagrama de blocos, né, é o que nós temos aqui mais à direita, de uma operação de multiplicação. Ao contrário do que eu mostrei no primeiro slide, né, que nós temos uma ULA, uma operação de multiplicação, ela não consegue usar a ULA em um único passo e já fornecer o resultado da multiplicação. Até porque a multiplicação, ela envolve, eu analisar, considerem aqui que os números estão em binário, tá? Ela envolve eu analisar o bit menos significativo do multiplicador, verificar se ele é 0 ou 1. Se ele é 1, o que eu faço é somar o multiplicando ao produto parcial, tá? E aí eu vou deslocar vou excluir, né, esse bit menos significativo, porque já fiz a operação com ele, vou deslocar o produto parcial e agora eu olho para o outro bit, né? Se o outro bit é 0, como neste exemplo aqui, então eu simplesmente desloco o produto parcial. Não preciso fazer soma, não devo, inclusive, né, fazer soma do multiplicando. E assim eu vou fazendo. Se vocês perceberem, a gente vai fazendo passos, né, de acordo com o tamanho aqui do multiplicador. Cada passo eu vou olhando o bit menos significativo do multiplicador. Esse hardware que está aqui à direita faz justamente isso, né? Ele mantém o multiplicando aqui em um registrador, o multiplicador em outro registrador, certo? E a cada passo, né, esse hardware aqui de controle, tá? Ele analisa qual é o bit, né, menos significativo do multiplicador. Se é 1, então ele vai pegar o que tem no multiplicando, vai somar aqui com o produto parcial e atualiza esse produto parcial. Tá? Ele vai fazendo isso para cada bit. À medida que ele analisa um bit, né, e toma essa decisão, olha, agora eu vou somar, agora eu vou simplesmente deslocar o produto, né? Não preciso fazer a soma, eu só desloco o produto, ok? Então, depois de fazer isso, eu vou deslocando o multiplicador, né? Eu vou jogando fora, né? Por isso que se chama deslocar à direita, né? Porque ele vai deslocando para a direita aqui e vai apagando o bit menos significativo do multiplicador. Tá? Esse daqui é o processo que envolve uma multiplicação, uma abordagem geral de multiplicação. Tá? Aqui está um fluxograma, né, que representa exatamente isso que eu comentei. Eu quero chamar a atenção de vocês para a quantidade de passos, né, que são necessários. Tá? Então, veja, aqui indica 32 repetições, né, porque nós estamos considerando que os registradores aqui, que os operandos, né, que são os registradores, os operandos possuem 32 bits. Tá?
Observem também que quando eu faço uma multiplicação, o resultado, o produto aqui da multiplicação, ele pode ter 2 vezes o tamanho dos operandos. Então, se os operandos têm 32 bits, eu posso ter um resultado de 64 bits. Por isso que vocês estão vendo aqui, ó, que esse retângulo produto, que é um registrador, ele é um registrador de 64 bits. Tá? A ULA é uma ULA de 64 bits, multiplicando, que é de 64 bits, porque ele está adicionando zeros aqui para ir alinhando com o produto parcial. Tá? Então, tudo isso é necessário realizar. É óbvio que esse hardware, essa visão que eu mostrei para vocês, é uma visão mais básica, é possível melhorar, minimizar, otimizar esse hardware, né, para que ele utilize menos elementos. Vocês vejam aí que a gente tirou alguns registradores, né? Na verdade, eu não só tirei os registradores, mas se vocês observarem, a ULA, que era de 64 bits, agora ela passou para 32, porque eu só vou somando, né, a parte do multiplicando, que tem sempre 32 bits, né, com esse produto parcial aqui que eu possuo, tá? Obviamente, ele vai aumentando de tamanho, né, ele vai aumentando até 64 bits, mas eu sempre vou somando os 32 com os 32. O multiplicador, vocês podem ver que ele não está explicitamente aqui em qualquer registrador, porque ele fica nessa parte aqui, ó, menos significativa do registrador produto, tá? Aqui fica o multiplicador. Ok? Com esse novo hardware. E à medida, né, que o bit do multiplicador vai sendo usado, eu vou deslocando ele para a direita, então o multiplicador naturalmente vai diminuindo de tamanho. Tá? Significando que eu tenho menos passos para realizar. Ok? Bom, o processador MIPS, ele oferece instruções para que a gente possa fazer multiplicação. Tá? Essas instruções são multi-U, né, quando eu quero manipular operando sem sinal, e mesmo mul, tá? Multi é uma instrução que ela multiplica o conteúdo de 2 registradores, e o resultado, como o resultado pode ser de 64 bits, ela coloca isso em 2 registradores, tá? Esses registradores são chamados de high e low, tá? Então, para que eu possa recuperar os dados de high e low, eu uso instruções como mfhi ou mflow, tá? mflow significa move, tá? Move aqui entendo como copiar, tá? Eu vou copiar o resultado do registrador low, tá? E vou colocar aqui dentro. Okay? Então, eu posso, né, obter parte desse resultado da multiplicação, né, e colocar em registradores que eu possa manipular, posso fazer uma outra operação sobre eles e assim por diante. Esse move aqui, ele é uma pseudo-instrução, tá? Então, ele é uma pseudo-instrução e ele faz já um combinado, né, entre essas instruções anteriores, porque ele já te dá o resultado dentro de um registrador específico. Tá? Então, se eu preciso só da parte menos significativa da multiplicação, posso usar o mul, eu já tenho esse resultado pronto aqui em um registrador que eu especificar. Okay? Os registradores colocados aqui, RS, RT, né, aqui está apenas o nome dos campos, né? Eu posso usar qualquer registrador de inteiros que nós vimos anteriormente, tá? Nas aulas anteriores. O dólar V0, o dólar T0, o dólar T1 e assim por diante. Tá? Olhando agora para a divisão, pessoal. Embora, né, envolva uma operação distinta da multiplicação, a divisão ela também é uma operação que ela ocorre em vários passos, assim como acontece na multiplicação. Tá? Inclusive passos até um pouquinho mais complexos, né? E o resultado dela fica armazenado em 64 bits, porque no caso da divisão, eu tenho o quociente e o resto, tá? Então eu posso necessitar, num determinado momento, olhar se a divisão teve resto, né? Então eu consulto isso no registrador, ou às vezes eu quero tratar só do quociente, eu busco isso em outro registrador, tá? Então, o hardware básico para a operação de divisão é um hardware como esse daqui, tá? Então, eu tenho o divisor, né? Eu tenho o dividendo ele fica inicialmente aqui, ó, dentro desse registrador de resto, né? E o quociente, à medida que eu vou produzindo ele vai ficando aqui nesse bloco de dados, tá? Então, o que acontece no caso de uma divisão, pessoal, depois nós podemos seguir aqui esse fluxograma, mas fundamentalmente é verificar se o dividendo, né, ele é maior ou igual ao divisor. É esse o ponto que eu tenho que chegar. Ao contrário do que nós fazemos manualmente, né, quando a gente faz uma divisão, eu já sei ali quantos dígitos eu preciso usar do dividendo para que ele seja maior ou igual ao divisor, que aí é onde eu começo a minha divisão.
ok? No caso de um hardware, ele não sabe disso, então ele vai tentando, né? Então ele considera o dividendo, né? E considera o divisor aqui, ambos de 64 bits, né? E depois ele vai deslocando o divisor, tá? Para saber se ele vai encontrar em algum momento, né? Que o divisor é menor ou igual ao dividendo, tá? Então ele faz isso basicamente fazendo subtrações, tá? Então ele pega realiza uma subtração, né, entre aqui o dividendo e o divisor, né, e verifica o resultado, né, para descobrir, né, se o dividendo cabe, se é possível realizar essa divisão, ok? Eu preciso então fazer deslocamentos no divisor. É assim que esse algoritmo, né, de divisão trabalha. Ele faz deslocamentos para a direita no divisor até que o dividendo seja maior ou igual. Nesse ponto, nós realizamos uma subtração, né? Então eu subtraio, né, o registrador divisor do registrador resto, né? E aí eu sei que neste ponto, né, quando eu tenho ali um resultado positivo, né, dessa divisão do dividendo pelo divisor, aí eu sei que ele cabe, né? E a partir desse ponto aí eu vou colocar 1 aqui no quociente, tá certo? Antes, como ele não cabia, eu ia colocando 0, 0, 0, 0, né? Até o momento que ele cabe. Na hora que isso acontece, eu vou ter um resto. E agora eu continuo o processo de divisão a partir desse resto, tá? Então, fundamentalmente é isso que vai acontecendo passo a passo no algoritmo de divisão por hardware. Tá? Novamente, é um processo que envolve vários passos, e o número de passos corresponde ao tamanho de cada operando. Tá? Aqui é uma versão melhorada. Se vocês observarem, esse diagrama de blocos de hardware que nós temos aqui, ele é muito parecido com esse diagrama aqui, que era o da multiplicação. Tá? Na máquina MIPS, por exemplo, não é possível usar esse hardware que eu posso usá-lo tanto para realizar multiplicação quanto divisão, né, em momentos distintos. Tá? A ideia aqui é colocar o dividendo e o quociente, o resto, né, tudo aqui, obviamente, né, a cada passo, né, o, o dividendo, né, ele vai reduzindo de tamanho, porque vai valendo para a divisão apenas o resto, né, e o quociente e o resto, propriamente dito, vão aumentando de tamanho. Então, eu vou fazendo deslocamentos aqui para a direita, né, justamente com essa tentativa. Tá? Bom, da mesma maneira que nós temos instruções para manipular multiplicação, nós temos instruções para manipular divisão. E essas instruções são instruções div. Tá? Então, eu tenho div, que a partir de 2 registradores, né, realiza a divisão entre os mesmos, coloca o resto no registrador high e o quociente no registrador low. Tá? E tem a instrução divu, né, que ela faz a divisão e considera os números sem sinal. Certo? Então, se eu quiser recuperar o quociente, olha, eu quero saber qual é o resultado da divisão. Então, eu vou usar a instrução mflow depois de fazer a divisão. Se eu quero observar o resto, né, eu preciso saber qual é o resto, então eu vou usar a instrução mfhigh. Ok? Bom, dito isso, quando eu falo de multiplicação e divisão, eu naturalmente estou falando de números inteiros, né, ou pelo menos números naturais, né? Agora, uma outra questão na aritmética de desafio é como é que a gente manipula números reais. É inevitável, né, que no meu processo de construção de programas eu declare variáveis, né, como reais, né? Em muitas linguagens eu tenho tipos de dados como float e double, né? Float aqui representando, né, que eu posso colocar um dado de 32 bits, né? E o double indicando que eu posso colocar um dado de 64 bits. Tá? Então, ao declarar variáveis, né, enfim, ou expressar valores nessa forma aqui no espaço dos reais, como é que a máquina vai lidar com esses números, né? Porque eu tenho aqui uma possibilidade de representação muito grande, né? Posso colocar o número aqui separado por um separador decimal, né? Posso representar esse número aqui numa forma de notação científica, normalizada, aqui não normalizada. Como é que o hardware lida com isso, tá? Então, o que o hardware vai fazer é usar uma notação científica normalizada em nível binário, tá? Isso segue um padrão que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, o que o hardware faz, pessoal, é seguir um padrão chamado I3S754. Esse padrão é um padrão já antigo, né, definido em 85, com o objetivo de que diferentes processadores, diferentes fabricantes pudessem usar o mesmo padrão, de forma que
o processamento das instruções ou dos dados, né, no espaço dos reais, por esses processadores fosse mais compatível, né, houvesse portabilidade, inclusive, de código, né? Então, se o compilador gerasse um código, né, para manipular números de ponto flutuante em um processador, de repente esse código poderia até ser aproveitado para outro processador também, tá? E nessa representação, nós vamos observar aqui que existe, né, uma formatação para dados reais, né, ou dados, como nós vamos chamar a partir de agora, números em ponto flutuante, quando eles têm 32 bits, nós chamamos isso de precisão simples, ou 64 bits, precisão dupla, tá? E de forma geral, pessoal, qualquer número que vocês especificarem, tá, ele vai ser traduzido em binário e ele vai ser organizado como um número que tem um sinal, ele tem uma parte fracionária, ele vai ter um bit na parte inteira, tá? Esse um bit aqui sempre vai ter que existir, o compilador vai fazer, né, ele é obrigado a fazer essa conversão, né, para que o número se adapte, que é o formato, tá? E, naturalmente, esse número também terá um expoente, tá? Então, qualquer número representado no espaço dos reais, ele vai ser armazenado em hardware dentro de registradores ou mesmo na memória com essa representação aqui, tá? Ele vai ter um bit reservado para o sinal do número. Se o número for negativo, então eu vou colocar o bit 1 aqui primeiramente. Se o número for positivo, eu vou colocar o bit 0. O expoente eu armazeno aqui num campo e a parte fracionária, ou parte da mantissa, eu armazeno num último campo, tá? Reparem, esse bit do sinal aqui sempre vai ter um bit, né? O expoente aqui, se eu estiver usando um número de precisão simples, 32 bits, tá? O expoente pode ter até 8 bits e o campo de fração 23 bits, tá? Essas definições que eu estou colocando estão aqui em cima, tá? E se o número, né, é um número de 64 bits de precisão dupla, o expoente já aumenta, né, indicando que eu posso representar números bem maiores, e a fração também aumenta, né, indicando que eu posso ter mais precisão na representação desses números reais, para 52 bits, tá? Todo número, pessoal, real que a gente for representar agora em binário, seguindo o padrão em 31754, que é inclusive o padrão usado aqui pelo nosso processador de referência, o MIPS, tá? Então, qualquer número, por exemplo, se eu colocar para vocês o número 0,5, que ele está em decimal, tá? 0,5, tá? Então, aqui ele está em decimal, certo? Eu vou fazer até melhor. Imagine, menos 0,5, ok? Esse número, em binário, ele seria assim, ó, menos 0,1, tá? Em binário, ok? Depois vocês podem consultar o material e confirmar isso, ok? Mas, veja, ele é um número real, né? Para que ele se adeque à representação de ponto flutuante, tá? Ele vai ser armazenado assim, ó, menos 1, tá certo? Ponto 0, ok? Vezes, né? Veja, né? Eu desloquei aqui, ó, né? Coloquei, forcei que aparecesse o bit 1 aqui na parte dos inteiros, tá certo? Então, eu aumentei a representação. Então, para que isso fosse compatível, né? Eu vou reduzir aqui o meu expoente. Tá vendo? Porque aqui, né? Embora eu não representei, né, eu deixei implícito aqui o 0,1, é como se eu estivesse multiplicando por 2 elevado a 0, ok? Então, como eu aumentei o tamanho aqui da parte inteira, eu vou diminuir o expoente, ok? Então, este expoente aqui, ele vai aparecer representado aqui, tá? E essa parte fracionária, que neste exemplo é o 0, vai aparecer aqui neste campo, tá? Este valor inteiro aqui, este bit 1, tá? Ele nunca aparece, porque é o que se convencionou se chamar aqui de 1 implícito, tá? Então, qualquer número real representado, né, por colocado dentro de um processador que usa o padrão em 31754, ele vai ter uma representação assim, ó. Ele vai ser um número, né, pelo menos igual, né, a 1, né, ou ele pode ser, né, ele pode estar nesse intervalo, tá certo? Mas sempre menor do que 2, com certeza, porque nunca vai aparecer um 0 aqui na parte inteira, tá? Estou desconsiderando aqui o sinal, né? O significando aqui, o significando é a parte inteira mais a parte fracionária, né? Veja que está em módulo, estou desconsiderando o sinal, tá?
Então, é isso que acontece. Agora, veja, o número, o bit, desculpe, o expoente aqui, ele não é diretamente representado aqui como expoente. Veja, menos 1, né? Como é que eu representaria o menos 1 aqui no expoente? Essa representação do expoente, pessoal, ela é feita usando o que a gente chama de bias. É um número de referência, né, que me dá, que eu vou somar o expoente com o bias para saber qual o valor que eu vou representar aqui. Tá? Então, por exemplo, esse número aqui ó, do expoente é menos 1. Se eu pegar menos 1 mais 127, estou considerando aqui, né, que o meu número é um número de 32 bits, né, ou seja, o resultado vai ser 126. Né? Então, o 126 eu posso representá-lo aqui dentro, tá? Tranquilamente, porque eu tenho 8 bits. Né? Então, se vocês observarem, né, na representação dos expoentes, tá, eu não tenho uma técnica assim como complemento de 2, né, sinal magnitude ou complemento de 1, para fazer a representação do expoente. Eu uso, né, um deslocamento do valor original do expoente em relação ao bias, para saber qual é o expoente que eu coloco aqui. Tá? Obviamente, na hora de eu recuperar esse valor, eu vou ter que pegar o expoente que está aqui dentro do campo e fazer menos o bias para eu saber qual é o expoente real do número. Tá? Tem valores de expoentes que são proibidos, né, porque eles representam valores fora da faixa. Tá? Por exemplo, para ter um expoente com um resultado 000, significa que eu faria um valor de expoente, né, mais o bias, né, considerando que o bias é 127 para dar 0. Ora, esse expoente seria menos 127, ok? Então, não é possível representar, em precisão simples, né, usando 32 bits, um número que tem um expoente menos 127, um número muito baixo. Tá? Da mesma forma, se vocês olharem aqui, ó, esse valor aqui ele é chamado de reservado. Não é possível eu ter um número que me gere um expoente com este valor. Esse valor aqui, com tudo em 1, seria o valor 255. Tá? Então, para eu ter um expoente aqui, né, que tenha o valor 255, significa que eu somei um valor com o bias, que é 127, e deu 255. Esse expoente aqui seria 128. Tá? 128 mais 127, 245. Então, se vocês observarem, eu não posso ter um número, né, cujo expoente dele é menos 127, que é um valor muito baixo para representar, e também não posso ter um número cujo expoente dele é 128, que seria um número muito alto, muito grande, né, por assim dizer, para representar. Tá? Então, são números considerados infinitos aqui na representação. Vamos ver aqui um exemplo de tradução. Veja, ó, considere esse número aqui, ele é um número decimal, 0,75, certo? Se eu traduzir esse número para binário, primeiramente, pessoal, ele vai me dar esse resultado aqui, diretamente traduzindo para binário, ele vai me dar isso daqui, 0 menos, né, 0,11 na base binária, tá? Para que esse número possa ser representado dentro do computador de fato, né? Então eu tenho que normalizá-lo, eu tenho que deixar o bit 1 aqui na parte inteira, tá? Então, fazendo a normalização, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Perceberam? Ó, eu vou aumentar, nesse caso aqui, né, eu estou aumentando a parte inteira, né? E sobrou um bit aqui para a parte fracionária. Obviamente, agora, né, para que eu consiga manter, né, a representação correta do número original, eu indico aqui, ó, que esse número aqui ele está multiplicando, né, pela base com um expoente negativo, isso, tá? Então, este valor aqui, né, em binário, certo? Esse aqui está normalizado, esse aqui está em binário, mas não está normalizado, e esse daqui está em decimal, ok? Há uma equivalência aqui, né, sobre o valor que está sendo representado apenas com representações distintas. Bom, então, se vocês notarem, ó, eu tenho aqui o sinal, né? Então, quando eu tenho um valor normalizado, né, constante negativo, o campo S tem o valor 1, tá? O campo fração, né, veja aqui que a fração aqui é só 0,1, né? Então eu coloco ela direto, né? 1 e sigo lá 22 zeros, tá? O expoente, veja aqui que o expoente é menos 1, né? Eu tenho o bias lá, que eu comentei com vocês. Então eu faço menos 1 mais o bias, né? O bias é 127, vai me dar o valor 126. Em binário, 126 é isso, tá? Então, este número aqui, ó, que está em binário, tá?
para eu representar ele no computador, usando o padrão I3E754, ele vai ter essa representação aqui. Essa representação. Ok? Tudo bem? Assim que ele é colocado dentro dos registradores de ponto flutuante, assim por diante. Tá? Aqui embaixo é só se ele fosse representado em precisão dupla, como seria. Ok? Bom, aqui são outros exemplos, né? Se eu pego um número desse jeito aqui, ó, tá? Imagine que agora, dentro de um registrador de ponto flutuante, ou eu consegui tirar lá uma foto, né, de uma posição da memória que tem um número de ponto flutuante. E eu observei isso. Veja, então, se ele está dessa forma, esse primeiro bit aqui representa o sinal, né? Eu sei que esse número ele é negativo, porque ele tem um bit 1. Isso daqui representa o expoente, né? Se vocês observarem esse expoente aqui, ó, né, é o valor que está separadinho aqui, ele é o número 129, tá? Então, o que eu vou fazer se eu quero representar isso daqui em decimal, né? Então, primeiramente, né, nós sabemos que primeiramente eu vou representar em binário, tá? Para depois colocá-lo em decimal, tá? Então, nós sabemos que eu vou ter aqui, ó, menos 1, tá? Menos 1 vezes o bit do sinal. O bit do sinal é 1, tá? Ok? Vezes não, né? Elevado ao bit do sinal. Vezes aqui, tá? Então, aqui, veja, ó, eu tenho sempre o 1 implícito, lembram? Mais a fração. A fração é esse bit aqui, ó, 0 ponto alguma coisa, ok? Como o resto está tudo zero, eu vou colocar só 1 mais 0.01, ok? Então, aqui é o que a gente também chama de significando, tá? Que é a fração mais a parte inteira, ok? Vezes, né? Agora, 2 elevado... Veja, o expoente ele não está direto aqui, ele está representado pelo bias, né? Então, o expoente é 129, certo? 129, ok? Agora eu vou fazer menos o bias, tá? O bias é 127, para eu ter o expoente de fato que esse número possuía, ok? Então, veja, ó, esse número aqui, ó, ele vai ser menos 1 elevado a 1, é menos 1, né? Então, eu vou fazer menos 1 vezes, né? Ou seja, vai ficar menos 1, não é isso? Ponto 01, ok? 1.01, ok? Vezes, tá certo? 2 elevado ao quadrado, ok? É isto que está sendo representado aqui, tá? Veja que agora, ó, nós temos aqui um número totalmente binário, né? Com expoente aqui, porque foi feita a normalização, tá? Se eu quero representar ele agora totalmente em binário, né? Excluindo aqui essa notação, agora eu quero representar, por exemplo, para o usuário, não preciso representar em notação científica, posso naturalmente deslocar aqui, né, retirar esse expoente, né? Então, eu vou zerar o expoente, vou deslocar os bits da fração aqui para a esquerda. Então, vai ficar menos 1,01, né? Como é 2 aqui no expoente, né, eu vou deslocar 2 bits, tá certo? 1,01. Nesse caso aqui, ó, não sobrou, perceberam? Não tem mais bits aqui na parte fracionária, porque é tudo zero. Então, vou deixar aqui, vezes 2 elevado a zero, né? 2 elevado a zero é 1, então não preciso nem representar mais. Vejam que, de fato, o número binário que nós tínhamos ali é o menos 101, né? 101.0. Né? 101 é o valor 5, tá, pessoal? Então, se vocês observarem, o valor que tinha armazenado ali era o menos 5, tá? Obviamente aqui representado como número real, tá certo? Então, esse é o processo, né, que naturalmente, né, o sistema tem que fazer para que possa apresentar para o usuário, né, o valor correto, tem que fazer esses passos aqui de conversão do número, tá bom? Quando a gente faz soma, quando a gente faz soma de números inteiros, né, vocês devem ter notado que eu consigo fazer isso no computador em um passo, né, em um ciclo de clock. Quando é ponto flutuante, isso é difícil de fazer no ciclo de clock, porque vocês já notaram que um número em ponto flutuante, ele está normalizado, né? Ele tem uma parte inteira implícita, ele tem a parte fracionária, ele tem os expoentes. Então, a primeira coisa que um hardware que faz operações aritméticas sobre números de ponto flutuante realiza é alinhar os expoentes. Estão vendo aqui este caso? Ó? Eu tenho um número aqui que tem um expoente e um outro número aqui que tem um expoente menos 1. Aqui está em decimal por simplicidade, mas
a mesma ideia vale para binário, tá? Porque no nível da máquina ele vai fazer esses mesmos passos. Então, o que nós fazemos primeiramente é alinhar os expoentes, colocar os dois números com os mesmos expoentes, tá? Então, a gente pega o número menor, que é esse daqui, né? Alinha o expoente, então eu vou aumentar o expoente aqui, diminuindo a parte inteira, ok? Então, deixei aqui com o expoente 1, ficou igual aqui, ok? Com o mesmo expoente, obviamente eu posso manter os expoentes e somar, né, os significandos, né? Que é a parte inteira mais a fracionária de um número com a parte inteira mais fracionária do outro. Ok? Foi isso que eu fiz. Quando eu somo, o que pode acontecer, minha gente? Eu tenho um número aqui, ó, que ele não está mais em notação científica. Tá? Então, é isso que acontece, né, num caso, inclusive na máquina. Tá? Então, aí eu preciso normalizar novamente o resultado. Tá? Ao normalizar, se vocês observarem aqui, ó, eu tive aqui na minha parte fracionária, na minha mantissa, 4 dígitos. Se eu, por exemplo, só posso armazenar 3 dígitos, eu tenho que fazer alguma operação. Ou eu vou truncar, ou eu vou arredondar, tá? De maneira a deixar o número completamente normalizado, né? E dentro do espaço de bits que eu tenho disponível. Ok? Isso é o que acontece com números binários também. Tá? Então, quando a gente tem números binários, né, reais, né, ou, enfim, seja de precisão simples ou precisão dupla, né, e preciso realizar uma operação como, por exemplo, uma adição, isso vale para soma, para subtração, né, isso vale também para as outras operações, eu preciso fazer esses passos de alinhamento e, inevitavelmente, um arredondamento final para que o número caiba dentro do espaço disponível. Tá? Então, o hardware que faz soma de ponto flutuante, por exemplo, né? Soma que é uma operação trivial, estou pegando como exemplo, mas isso vale para qualquer operação que envolva números de ponto flutuante. Reparem como ele é mais complexo, estão percebendo? Então, o primeiro passo aqui, se vocês notarem, nós precisamos comparar os expoentes, estão vendo? Então, eu submeto os dois expoentes dos dois números numa pequena ULA, verifico se, ao subtrair ali, teve diferença. Se teve diferença, é porque os expoentes são diferentes, né? Então, esse hardware aqui, essa unidade de controle, ela vai alinhar, né, os expoentes. Alinhar os expoentes envolve mexer na fração e tudo mais, né? Depois de alinhado, aí sim eu posso fazer a soma, né, que envolve fração e inevitavelmente vai envolver a parte inteira também, né? Ao fazer isso daqui, ao fazer essa soma, né, eu estou falando de soma justamente porque o nosso hardware aqui é um somador, né? Eu preciso normalizar o resultado, colocar ele naquela notação, né, com implícito, certo? O expoente, ou a parte fracionária, e muitas vezes fazer o arredondamento, tá? Então, notaram? São vários passos para que a gente consiga, de fato, realizar uma operação de soma simples aqui sobre os dados, tá? Ok? Então, um multiplicador, por exemplo, né, de ponto flutuante, tem uma complexidade muito próxima de um somador de ponto flutuante, tá? Porque, inevitavelmente, eu preciso fazer, se não todos esses passos, ou parte desses passos também, tá? Então, na verdade, qualquer operação que envolva números reais, pessoal, são operações consideradas complexas dentro de um processador, tá? E elas tanto são complexas que muitas vezes o processador separa, né, ou processadores específicos ou elementos de hardware específicos para realizar essas operações com números de ponto flutuante. No caso do MIPS, ele reserva até um conjunto de registradores. Então, quando a gente vai manipular números de ponto flutuante, pessoal, a gente usa no processador MIPS os registradores F, e não mais os T, V, tá? Aqueles lá a gente não usa mais para armazenar resultados ou armazenar operandos que sejam de precisão simples ou dupla de ponto flutuante. Tá? A gente usa os registradores $F. E tem também instruções específicas para isso. Tá? Então, nós temos instruções, por exemplo, add.s, que é uma instrução que realiza uma soma de precisão simples, de 32 bits. Nós temos um add.d, que faz uma soma de precisão dupla. Tá? Então, vocês estão notando aqui que os registradores sempre são registradores $F. Se eu precisei manipular o valor em ponto flutuante, eu uso registradores $F. Tá? Tem agora instruções de comparação, tem instruções de desvio, tem instruções de load store exclusiva para manipulação desses valores aqui de ponto flutuante. Tá? Aqui um exemplo de código bem simples. Ó. Nós temos aqui 3 variáveis que a gente assume que estão na memória, tá?
eu tenho aqui uma função, que ela tem um parâmetro de entrada, né? A gente faz aqui uma divisão, tem uma subtração, né? E depois tem uma multiplicação aqui envolvendo os dois termos. Então, o que acontece dentro dessa função? Ó, eu estou usando aqui instruções load, então, são instruções load específicas. Ó. Ele está trazendo um valor da memória. Repara que para especificar o endereço da memória, eu ainda uso os registradores de endereço, conforme nós vimos anteriormente. $SP, $GP, $FP e assim por diante. Tá? Mas, como eu vou colocar, né, dentro do hardware agora um valor de ponto flutuante, eu uso o registrador $F. Tá? Eu estou pegando aqui um primeiro valor, colocando aqui o segundo valor, e agora eu faço a divisão, né, de um sobre o outro. Ok? Muito provavelmente, nesse primeiro código aqui, ele está trazendo o valor de const 5, né? O segundo código aqui, o valor de const 9. Tá? Aí ele faz a divisão sobre os outros, coloca o resultado aqui. Está vendo a divisão como acontece? Ó? Já com uma instrução de ponto flutuante. Aqui está acontecendo uma outra operação, né? Estou invocando aqui o const 32, trazendo para dentro do registrador. Tá? E aqui nós realizamos a subtração final. Né? Realizamos a subtração deste valor que já estava no registrador, com esse que eu acabei de trazer, e agora nós multiplicamos, né, fazendo aqui essa última operação. Ok? E aqui nós retornamos o valor. Tudo bem? Reparem que aqui agora não existe registrador $V0, $V1, nada disso, tá? Porque agora são todos números de ponto flutuante. Ok? Bom, dito tudo isso, então é isso que nós temos aqui para a aula de hoje. Agradeço aqui a participação de todos, tá?